Vamos a algumas dicas para tentar simplificar o processo. Então, olha, nós temos o pretérito imperfeito, passado inacabado, saudoso. Ó. Se ele é passado e é imperfeito, minha gente, é porque ele é um passado o quê? Que não passou. Ele é um passado inacabado. É um passado com defeito, imperfeito. Já um passado perfeito, ó, é um passado que passou. É um passado acabado, que já passou. O mais que perfeito, aí é passadíssimo, né? É um passado de um passado que passou. Ele é acabadíssimo. Esse terceiro aqui, você vai entender mais por uma outra dica que eu vou dar, que termina em irá, do que por qualquer outra coisa. Mas, enfim, entenda que esse aqui é um passado que não passou e que esse aqui é um passado que passou. Como eu já tratei do futuro, vamos à prática entender um pouco do passado lá no indicativo. Então, novamente, peguei o mesmo mix de verbo. Então, nós temos pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Observemos o pretérito imperfeito. Ó, geralmente nos regulares termina em ava ou ia. Eu amava, eu vendia, eu partia. Olha nos verbos irregulares, ó. Eu era, eu ia, eu vinha, eu via, eu punha. Olha a semântica de saudosismo. Olha a diferença do pretérito perfeito. Eu amei, não amo mais. Eu vendi, eu parti. Verbo ser, eu fui. Verbo ir, eu fui. Verbo vir, eu vim. Verbo ver, eu vi. Verbo pôr, eu pus. Nós temos também o tempo composto. Eu tenho amado, tenho vendido, tenho partido, tenho sido, tenho ido, tenho vindo, tenho visto, tenho posto. O tempo composto do pretérito perfeito do indicativo é assim, ó. O verbo no presente, auxiliar, mais o particípio. Isso mostra o que? O pretérito perfeito do indicativo. Certo? Na forma composta. Agora, o mais que perfeito é o que termina em irá, ó. Ara, era, ira. Eu amara, vendera, partira. Olha os irregulares. Verbo ser, eu fora. Verbo ir, eu fora. Verbo vir, eu viera. Verbo ver, eu vira. Verbo pôr, eu pusera. Só que você vai observar na prática que nós tendemos no Brasil a utilizar mais a forma composta do mais que perfeito do que a forma simples. Ninguém diz assim para um colega, poxa, eu amara demais aquela mulher e ela me largou. Ninguém diz isso. Precisa dizer assim, poxa, eu tinha amado pra caramba aquela mulher e ela me largou. Eu havia me dedicado a ela. Eu havia amado muito. Então a gente sempre usa a forma composta do verbo. Então tá aqui, ó. Eu tinha amado, havia amado. Eu tinha vendido, havia vendido. Eu tinha partido, havia partido. Olha o verbo ser. Eu tinha sido ou havia sido. Olha o verbo ir. Eu tinha o verbo vir. Eu tinha... Não, verbo ir. Eu tinha ido, havia ido. Verbo vir. Eu tinha vindo, havia vindo. Verbo ver. Eu tinha visto, havia visto. E verbo pôr. Eu tinha posto, havia posto. Muito bem. Pode fazer exercício da Carlos Chagas, número 10. Muito bem, para corrigir esse exercício, eu vou me ater aqui ao quadro. Preste atenção, ó. Nós sabemos que existe o verbo ver, sabemos também que existe o verbo vir. Existe o verbo advir. Por exemplo, o português advém do latim, certo? Mas não existe o verbo adver. Se não existe o verbo adver, você já pode cortar, por favor, as letras B e D do gabarito. Ou seja, não é nem a letra B, nem a letra D, que tem as versões adveriam, certo? Aí, se quer uma dica, com verbos prefixados. O que são verbos prefixados? Porque o verbo é assim, ele tem um radical, e você pega o tempo e o modo do verbo, e você coloca esse tempo e esse modo no sufixo, no finalzinho. Então, eu viria, tu virias, ele viria, repare, só muda o final, certo? A gente chama de verbo prefixado esses verbos, na realidade, que vêm da família de outro verbo. Isso. Então, qual é a dica? Pegue o verbo original. Advir, em termos léxicos, tá? Não de semântica. Ele está proveniente de vir. Isso. Conjuga o verbo vir. Eu viria, tu virias, ele viria. Nós viríamos, vós viríeis, eles ou elas viriam.
as vantagens viriam, as vantagens adviriam. Então aí você descobre que está certa a letra A, está certa a letra B, está certa a letra C e a letra E. Certo? Que tem a opção adviriam. Certo? Agora observe, presta atenção. Aí você tem um segundo vocábulo, que é um substantivo. Mas nós não pluralizamos o prefixo. Nós não vamos dizer nunca, tem dois subsolo, eles são antes Cristo. Não tem como. E nem hortis, frutis, granjeiros. Então isso já elimina a letra C. Aí nós vamos, portanto, ter como alternativas concorrentes aí ao gabarito a letra A e a letra E. Certo? Aí vem o verbo deter. Novamente, ele é um verbo, se você observar, prefixado. Então, nesse exercício, a banca está trabalhando com verbos prefixados. Certo? Vamos pegar o ter. Verbo originário. Repare, deter não tem muita relação semântica com ter, mas é da mesma família. Então, vamos pegar o verbo ter. No pretérito perfeito, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Logo, eles detiveram. Eles detiveram. E você descobre que a letra A é o gabarito. Porque a letra E tem assim, deteram. Olha que interessante. Por mais que você encontre em tradução de desenho animado e de alguns filmes, e até observe alguns policiais falando quando entrevistados, e eles deteram os bandidos na delegacia, esse vocábulo não existe. Nunca existiu na língua. Certo? Existe o futuro. Eles deterão os bandidos na delegacia. Os criminosos na delegacia. Eles deterão, ou seja, eles irão deter. Mas eles deteram, não existe. Eles detiveram. Em verbos prefixados, cuidado com a sonoridade, porque não soa tão mal. Eles deteram os bandidos, parece que está certo. Cuidado com a sonoridade. A dica é, tire o prefixo, conjuga o verbo originário da mesma família. Depois disso, aí você vai observar que, acrescentando o prefixo, terá uma chance muito menor de erro. Em verbos prefixados, cuidado com a sonoridade, porque não soa tão mal. Eles deteram os bandidos, parece que está certo. Cuidado com a sonoridade. A dica é, tire o prefixo, conjuga o verbo originário da mesma família. Depois disso, aí você vai observar que, acrescentando o prefixo, terá uma chance muito menor de erro. Podem fazer, por favor, esse exercício 11 da Fundação Carlos Chagas. Muito bem. Olha aqui, ó. No segundo período do primeiro parágrafo, a forma verbal dera. Dera é o verbo dar, no mais que perfeito do indicativo. Então, se ele ou ela dera, é porque ele ou ela havia dado. Então, você vai usar o pretérito imperfeito mais o particípio. Ó, não pode ser haveria, porque é futuro do pretérito, e nem havia sido, nem tinha sido, porque daí seria o verbo ser, fora. Certo? Cuidado com esse exercício. Aqui, ó, dera, vai ficar havia dado, tinha dado. Lembrando que sempre que você tiver o mais que perfeito, o professor vai recorrer aqui ao slide, ó. Você sempre tem o tinha e o havia antes. E se você tem o verbo dar, que termina em ar, ó, o particípio dele é ado, dado. Beleza? Muito bem. Pode fazer agora o exercício número 13, também na Carlos Chagas. Vamos analisar. Letra A. Quão espantado não ficaria um atleta da antiguidade caso pudesse assistir a uma das Olimpíadas dos tempos modernos? Quão espantado não ficaria caso pudesse? É o caso de amor. Perfeito aqui. Uria com o C. O seria queijo com goiabada. Então, certinha a letra A. Letra B. Quem não se impressiona com os índices olímpicos caso compare com os de antigamente? Ou então, se você quiser usar o caso de amor, quem não se impressionaria caso comparasse? Beleza. Aqui, ó. Não seria possível que atualmente os Jogos Olímpicos venham a ser exatamente como tinham sido na Grécia Antiga. Venham a ser como tinham sido na Grécia Antiga. Beleza.
Então, estão vendo, ó, só a A está certa, o professor já está trabalhando o erro das outras. No momento em que estejam preparados para atingir o máximo desempenho de seus corpos, os atletas têm contado. E tem com circunflexo, porque é atletas o sujeito, certo? Então eles têm contado, porque no momento presente, em que estejam presentes, preciso manter o presente aqui também. Nossa, aqui está tudo... Vamos trocar tudo. Quem haveria de imaginar que os atletas contassem com os aliados que vinham tendo? Isso, aí fica certinho. Então, A é o gabarito, se você marcou a A, parabéns,